Olá, gente! Eu sou a professora Fernanda e eu montei a linha do tempo da fase de execução para ajudá-los na identificação da peça prático-profissional quando o processo ele chega nesse momento. Então vamos lá. A execução ela iniciará por meio da liquidação dos cálculos, onde as partes serão intimadas para apresentar os cálculos que elas entendem devidos. Então eles olharão ali o título judicial e por meio dos parâmetros existentes no título judicial apresentarão os cálculos de execução, onde ficará muito claro qual é o valor exato da dívida. Depois dessa fase contábil, o juiz ele homologará os cálculos apresentados, seja tanto do credor, quanto do devedor, quanto até mesmo do perito contábil. E essa homologação de cálculos dará um prazo de 48 horas para que o devedor faça o pagamento que está discriminado na sentença de liquidação. Essa sentença é uma sentença bem simples, onde o juiz ele vai detalhar o valor do crédito principal, dos juros, da correção monetária e vai oportunizar ao devedor o prazo de 48 horas para que ele satisfaça o crédito dessa execução. O que o devedor pode fazer nesse momento? Ele pode ficar inerte, ou seja, não fazer absolutamente nada, não fazer o pagamento daquilo que ele deve. Ele pode fazer o pagamento da dívida e, obviamente, extinguir a execução, ou ele pode garantir o juízo. Caso o devedor ele opte por não fazer nada, ele fica sujeito ao que a gente chama de expropriação patrimonial. Nesse caso, o credor ele terá as ferramentas vinculadas ao judiciário para tentar localizar patrimônio em nome daquele devedor. E pode ser que no meio dessa busca esbarre no patrimônio de alguém que não faça parte do processo, ou seja, um terceiro. Caso o enunciado ele demonstre que o seu cliente é uma pessoa que não faz parte da relação jurídico-processual, mas que ele teve uma ameaça de constrição patrimonial ou de fato a penhora do seu patrimônio, a medida jurídica cabível é o embargo de terceiro, onde o terceiro ele vai se insurgir no processo e suscitar que ele não é o devedor, e sim uma pessoa estranha aos autos e que teve ali a ameaça ou a constrição patrimonial, certo? Caso o devedor ele opte por garantir o juízo, ou seja, fazer o pagamento integral da dívida, é oportunizado a ele os embargos à execução. Por meio da garantia do juízo, abre-se a oportunidade do devedor discutir algo que esteja acontecendo na fase de execução, algum vício na fase de execução, como, por exemplo, a penhora de bens que são impenhoráveis, ou a penhora de bens de família, ou excesso na execução, ou a não observância do título exequendo, ou prescrição. Então, nesse momento, o devedor, por meio da garantia do juízo, que pode ser feita por seguro-garantia, por nomeação de bens à penhora, pelo pagamento integral daquele valor, ele tem a oportunidade no prazo de 5 dias úteis contados da garantia do juízo para apresentar o que a gente chama de embargos à execução. Então, o enunciado da FGV trará como último ato processual a garantia do juízo por parte do devedor, que será o seu cliente. E aí é nesse momento que ele tem para se insurgir de algo que esteja acontecendo na fase de execução e que não lhe seja favorável. Após a apresentação dos embargos à execução, o juiz vai proferir sentença, onde ele vai julgar procedente ou improcedente esses embargos que foram protocolados. Dessa sentença, cabe agravo de petição. Das decisões proferidas na fase de execução, a medida jurídica cabível é o agravo de petição. Mas, Fernanda, só cabe agravo de petição quando a sentença foi dos embargos à execução? Não. O agravo de petição ele é cabível sempre que tiver uma decisão na fase de execução. Então, por exemplo, a sentença que julga procedente ou improcedente os embargos de terceiro pode ser atacada por meio de agravo de petição. Uma sentença que analisa a impugnação à sentença de liquidação pode ser atacada por agravo de petição. Uma decisão ali que vai discutir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ou não deve ser processado, cabe agravo de petição. Então, o último ato processual que estará no enunciado será a decisão na fase de execução, uma decisão proferida pelo juízo na fase de execução, certo? Após a interposição desse agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho ele proferirá um acórdão, onde ele vai julgar procedente ou improcedente esse agravo de petição. Excepcionalmente, caso esse acórdão apresente em seu bojo violação da Constituição Federal, é possível atacar esse acórdão por meio do recurso de revista. Lembrem-se que o recurso de revista na fase de execução é a exceção e não a regra. Para possibilitar às partes a interposição do recurso de revista, o acórdão do TRT precisa necessariamente
violar algum dispositivo constante na Constituição Federal, certo? Então, decisão na execução, cabível agravo de petição, e caso esse acórdão do agravo de petição viole a Constituição Federal, é possível a interposição do recurso de revista. Espero que eu tenha ajudado. Boa prova a todos!